O assunto de hoje é um assunto muito importante, mas é um assunto também muito delicado. É um assunto bíblico e eu gostaria que você abrisse o seu coração para a reflexão de hoje. Porque o assunto que eu vou falar aqui, tenha uma coisa no seu coração. Meu objetivo não é convencer ninguém a nada. Meu objetivo é mostrar para você o que a Bíblia fala sobre o assunto. A ideia não é que você seja convencido de A ou de B, ou fazer ou deixar de fazer, mas que você veja na Bíblia o que a Bíblia fala sobre esse assunto. E hoje o assunto é bem mais direcionado, não apenas, mas bem mais direcionado às mulheres do que aos homens. Hoje eu vou abrir a Bíblia e mostrar para você o que a Bíblia fala a respeito de joias. Ok? Sejam elas ricas, caras, bijuteria ou o que for. Joias, ornamentos. E todas as vezes que a gente fala sobre esse tema, corações se abrem e corações se fecham. Eu queria que você deixasse o seu coração neutro. Entenda assim, o pastor Ivan, ele não está pensando em me convencer, porque eu não quero convencer você. Nem que sim, nem que não, nem que pode, nem que não pode. Eu quero abrir a Bíblia e mostrar para você aquilo que a Bíblia diz. E o que você vai fazer com o que a Bíblia diz é uma responsabilidade sua, não minha. Mas como pastor, eu tenho que abordar todos os temas. Eu tenho procurado abordar temas que ninguém aborda, que ninguém fala, mas que estão na Bíblia e que nós deveríamos tratar. Queria começar fazendo uma pergunta para você responder no seu coração. Se Deus hoje aparecesse para você, Deus, e falasse, tire as suas joias, você tiraria ou não? Responda para você. Se Deus aparecesse, ok? Deus chega e fala assim, não é para usar, então tire as suas joias. Você tiraria? Deduzo eu que a maioria, se não todas, ou todos, tirariam. Agora deixe-me fazer uma outra pergunta. Se porventura você descobrir hoje na Bíblia, que Deus diz exatamente isso, você acha que existe diferença entre aquilo que Deus fala e aquilo que Ele escreve? Se você buscar esse assunto na Bíblia, e você descobrir que Deus não quer que você use, qual seria o seu posicionamento? Não por argumentos, não por vontade humana, não por nada, mas se porventura a Bíblia falar isso, porque você não sabe o que a Bíblia vai dizer. Eu não abri a Bíblia ainda. Talvez ela diga que isso não tem relevância. Talvez ela diga que é apenas uma questão de vaidade. Se você não tiver amor, apreço a isso, tudo bem. Talvez ela diga que não é para usar. Mas se a Bíblia, estou colocando uma hipótese, apresentar para você que isso não deve ser feito, que decisão você tomaria? Bom, eu quero então abrir a Bíblia com vocês, para que a Bíblia fale, para que a Bíblia diga. E a primeira coisa que eu quero falar antes de abrir a Bíblia, como algo introdutório, é de que esse assunto, joias, não é ponto de salvação. Ok? Isso significa que mulheres com joias e mulheres sem joias podem se salvar ou se perder. Ok? Não é porque eu não uso que eu estou certo e estou errado e eu vou para o céu, eu vou deixar de ir. Existirão no céu mulheres que não usaram joias, existirão mulheres no céu que usaram joias. Então não é um ponto de salvação, ok? Ficou claro isso para todos? Estamos falando de salvação aqui? Não. Uma mulher que não use joias é mais consagrada do que uma mulher que usa? Não, não tem nada a ver isso. O que a gente vai fazer aqui é mostrar na Bíblia qual é a orientação que Deus dá. Lembrando que isso não é ponto de salvação, ok? Certinho a todos? Abra sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 3. Isaías 3,
a partir do verso 18. Isaías 3, do verso 18 até o verso 21. E o texto bíblico diz o seguinte: naquele dia, o Senhor arrancará os enfeites delas, as pulseiras, as testeiras e os colares, os pendentes, os braceletes e os véus, os enfeites de cabeça, as correntinhas de tornozelo, os cintos, os talismãs, os amuletos, os anéis, os enfeites de nariz. O piercing é mais antigo do que você imagina. O que aconteceu? Qual é o contexto disso aqui? Qual é o contexto do texto que nós lemos? O povo de Israel estava vivendo, na época do profeta Isaías, uma das mais profundas apostasias de todos os tempos. Isaías pregou, falou, implorou. E aqui o Senhor diz, é o Senhor, não é Isaías, o Senhor diz, naquele dia, que dia é esse? No dia da conversão do povo de Israel. Deus tiraria tudo isso do povo. Por que razão? Porque a prática do uso de joias não era do povo de Deus, era importado de outras nações, de nações que não reconheciam o Deus invisível, o Deus vivo que eu e você servimos. Eram povos idólatras, eram povos pagãos, e tinham esse hábito muito forte, enraizado na cultura deles. Quando o povo de Deus, você vai perceber isso, todas as vezes que o povo de Deus entrava em apostasia, 3 coisas ocorriam com o povo de Deus: idolatria, eles adoravam outros deuses, orgias sexuais, e os costumes pagãos eram adotados dentro do povo de Deus. Vocês se lembram que logo depois que o povo de Israel saiu do Egito, Moisés, quando ele sobe no Monte Sinai, demora mais do que o povo achava que deveria. Eles fizeram o quê? Eles fizeram um bezerro. Bezerro de que material? De onde eles tiraram o ouro? Das joias. Por que eles usavam as joias? Porque eles, antes de sair, eles pegaram os despojos do Egito. E eles então trouxeram as joias, as riquezas. Lembre-se que naquela época não tinha o papel, né? Não tinha a nota do dinheiro. As riquezas eram os gados, os animais. E eles levaram muitos animais, centenas de milhares de animais. E eles recolheram os despojos daqueles suzeranos, né? Que eram os egípcios, que oprimiam e que escravizaram por 430 anos o povo. E eles levaram esses despojos. Então, da onde que escravo ia ter ouro? Em onde que ia ter? Foram os despojos. E eles então usaram aquilo para a idolatria, para a adoração. E por que eles fizeram um bezerro de ouro? Porque era o costume da nação de onde eles vieram. Então, todas as vezes que você encontra o povo de Israel no Antigo Testamento usando esse tipo de ornamento, ele está em apostasia. Quando o povo se consagra, eles tiram tudo. Quando o povo se converte, tira tudo. Porque era uma relação muito íntima entre uma coisa e outra. Quero que você leia comigo agora outro texto. A gente vai ler alguns textos para que a gente possa ir crescendo nesse entendimento. Juízes, livro de Juízes, agora no capítulo 8, verso 22 e 24, 22 e 23. Juízes 8, 22, 23 e 24. Ok? Veja o que a Bíblia fala a esse respeito, aqui nesse texto. Os israelitas disseram a Gideão: reine sobre nós, você
seu filho, seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. Agora olha a resposta de Gideão. Não reinarei sobre vocês, respondeu-lhe Gideão, nem meu filho reinará sobre vocês. O Senhor reinará sobre vocês. E prosseguiu, só lhes peço um pedido, que cada um de vocês me dê um brinco da parte dos despojos. Os ismaelitas costumavam usar brincos de ouro. Os ismaelitas eram pagãos. Os ismaelitas não adoravam a Deus. E a prática do costume de todos os povos pagãos era essa. Por quê? Porque joia é lindo. Joia, quando ela é bem feita, ela traz beleza à mulher, ela traz nobreza. É claro que os excessos podem fazer a mulher ficar até menos bonita do que é, né? Mas bem discreto, ou no tom certo, da forma certa, eleva a beleza da mulher, ou o valor da mulher na sociedade. Eu me lembro de uma vez ter conversado com uma mulher sobre esse assunto, e ela dizia assim para mim, eu não sei se você vai concordar com ela ou não, mas ela disse uma coisa interessante, ela falou assim, pastor, se eu for a uma festa de casamento, por exemplo, sem nenhuma joia, é como se eu estivesse desprezando o evento, é como se eu estivesse indo assim, desarrumada, como se eu não estivesse valorizando, porque eu uso algumas joias em ocasiões muito especiais, e para dizer que aquilo é muito especial, eu uso alguns determinados tipos de joia. Falou assim, então, eu não ir, talvez no meu círculo social seja até agressivo. Você entende que assim Deus compreende todas essas questões, pequenas e grandes, e esse não é um assunto de salvação, mas quando a gente pergunta assim, o que Deus diz sobre isso? O que a Bíblia orienta sobre isso? A gente não encontra na Bíblia nenhum verso dizendo que você deve usar. A gente não encontra nenhum verso estimulando o uso ou promovendo o uso. Pelo contrário, quando o assunto vem à tona, é uma situação sempre delicada, onde Deus está querendo tirar aquilo do povo dele. Interessante isso, para nossa reflexão, para a gente pensar, para a gente analisar, será que eu devo, não devo, posso, não posso? Torno a dizer para você, querido, isso nada tem a ver com sua salvação. Você pode ser salvo com o seu brinco, e com o seu colar, com a sua corrente, mas a minha proposta aqui, nesse momento, é mostrar para você o que a Bíblia revela sobre esse assunto, para que você possa tomar a sua decisão, na hora em que você achar melhor, se sim ou se não. Mais um texto, Gênesis agora, primeiro livro da Bíblia, Gênesis 35. Gênesis 35, a partir do verso 3 e 4. Gênesis 35, versinho 3 e 4. Gênesis 35, 3 e 4. Diz o seguinte: venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia, e que tem estado comigo onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam, e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé da grande árvore próximo a Siquém. Aqui quando Jacó diz assim, nós vamos adorar a Deus agora, porque Deus tem andado comigo em todos os lugares onde eu tenho ido, Ele tem sido meu companheiro, e nós vamos adorar ao meu Deus, porque ali haviam pessoas das mais diferentes crenças, e nesse momento, quando todos aceitam e entendem o pedido de Jacó, que era o líder deles, então eles entregam todos os deuses, e eles entregam também o quê? Os brincos. Quando
as pessoas naquele contexto abandonavam o mundo que elas conheciam e que elas viviam, elas entregavam tudo. Elas entregavam, elas deixavam tudo, tira tudo, e eles enterraram aquilo. Deus, Ele ama muito a todos nós. E para você e para mim, a gente precisa lembrar que Deus, Ele se preocupa com cada detalhe da nossa vida, com cada segundo. Eu sei que talvez você em algum momento diga assim: pastor, mas o que importa é o coração, né? Você já ouviu isso, né? E é bíblico. Pastor, o que importa é o coração. Não importa o que eu uso, o que eu deixo de usar. E você está certo, até certo ponto. Sabe por quê? Porque quando Jesus ele andou aqui nessa terra, todos os milagres que Jesus fez foi para a cura, foi para a construção. Só existiu um milagre em que Jesus destruiu alguma coisa. Sabe qual foi esse milagre que Jesus destruiu? A figueira estéril. Sabe por quê? A figueira, ela tem um processo interessante, né? A figueira, ela dá os seus frutos, e ela só dá os frutos quando existem muitas folhas, porque a figueira é uma árvore que se assemelha muito ao pessegueiro, então ela fica sem folhas o tempo inteiro. Quando tem folhas é porque ela está dando fruto. Jesus olhou de longe, e a aparência dela é que ela dava fruto, e Jesus tinha fome, teve fome, e ele foi pegar ali alguns poucos figos, para que ele pudesse saciar a sua fome junto com seus discípulos. E quando ele chega, ocorreu um fenômeno, porque embora a árvore aparentasse estar dando frutos, ela não dava. Aí Jesus Cristo disse: nunca mais nasça fruto de ti. E o que aconteceu com a figueira? Secou. Porque essa questão de aparência e essência, ela é fundamental. O que você me diz de uma pessoa que prega a Bíblia, mas não vive a Bíblia? É uma pessoa que está acertando ou que está errando? Está errando. A gente até é duro demais quando acontece isso com alguém. A gente diz: isso é um hipócrita. Ele fala um monte de coisa, mas ele não vive o que ele prega. As ações dele não estão em harmonia com aquilo que ele diz. Por quê? Porque a gente quer que haja uma harmonia entre a aparência e a essência. Da mesma maneira, quando uma mulher ou um homem, não importa, quando se veste, quando usa, a gente precisa aparentar aquilo que está dentro do nosso coração, por uma única razão: eu não consigo ler o seu coração, eu só consigo ver aquilo que você me mostra. Eu não consigo ver o que está dentro do seu coração, nem você no meu. Por isso a gente precisa cuidar, por isso a gente precisa se preocupar. Pense numa coisa, eu sei que se a gente leva isso que eu estou dizendo aqui para vocês, para a questão do brinquinho discreto, etc., a gente começa a refletir, e talvez a gente condene quem use um monte de joia, que parece uma árvore de Natal. Acho que todos nós aqui já falamos assim: nossa, né, é um exagero. A questão está nos detalhes, por isso eu quero traçar uma linha de raciocínio com você agora. Você pode me dizer assim: mas pastor, uma joia discreta não tem problema. Ok, o que é discrição? Talvez o que seja discrição para você não seja para mim. Talvez o que seja equilibrado para você, talvez não seja para mim. Porque cada um de nós tem um peso e cada um de nós tem uma medida quando o assunto é discrição. Isso é muito relativo, subjetivo, e cada um tem o seu conceito. Então, essa questão de que eu defino o que é discreto é algo que serve mais para mim do que para os outros. Então imagine assim: mas tudo bem, vamos imaginar que a gente agora, todos nós aqui, nesse auditório, você que está assistindo o DVD também, muita gente assistindo o DVD, vamos supor que a gente defina que é assim: já que não é um ponto de salvação, vamos definir assim, ok? Está tudo certo, não é ponto de salvação, então a gente usa. Aí a gente diz assim: ok, pode usar tudo? Aí alguém fala assim: não, tem que ser discreto. Aí a gente cai no problema que a gente estava. Então, se a gente for liberar, a gente tem que liberar tudo. Porque o que é discreto para um, pode não ser para o outro. A gente não tem como medir isso. Imagine, a gente tem que liberar, a gente está definindo aqui para o mundo inteiro, porque a Bíblia é universal. Então, como é que a gente vai definir
para um asiático ou para um africano aquilo que é discreto e aquilo que não é. Cada cultura teria a sua. Então o que a gente tem que fazer? Ou libera ou não libera. Vamos liberar, ok? Vamos trabalhar assim. A partir de agora está tudo liberado. Muito bem. Está liberado o quê? Está liberado o colar, a pulseira, o brinco também? Porque o brinco tem ainda um agravante. O brinco, você fere a própria carne, né? Você precisa, se você não estiver usando depressão, você precisa fazer uma incisão na tua própria carne. Ok, mas vamos liberar o brinco mesmo furando, está tudo liberado. Aí eu pergunto, pode liberar um só furo em cada orelha ou pode liberar mais? Sim, porque não faz muito sentido. Se eu libero um furo em cada orelha, não faz muito sentido eu não liberar 2 em cada orelha, por exemplo, né? Se eu furo 1, posso furar 2. E se eu posso furar 2, por que eu não posso furar 4 em cada orelha? E eu vou além. Se eu libero furar quantas vezes quiser na orelha, a orelha, ela não é um lugar menos santo do que a sobrancelha, por exemplo. Então eu posso liberar um furo aqui. Porque se eu liberei aqui, por que eu não posso liberar aqui? É incoerente, você não concorda comigo? Então, se eu libero o brinco, eu tenho que liberar o piercing também, sim ou não? Então, se eu libero o piercing, eu posso liberar o piercing na língua, o piercing no umbigo, porque furo é furo, ok? Agora, imagine o seguinte, nós estamos aqui definindo que a joia está liberada e os furos também. Se eu estou liberando para a mulher, por que eu não posso liberar para o homem? Concordam comigo? Porque a mulher, a pele do homem, a carne do homem não é mais santa do que da mulher. Se a mulher pode, o homem também pode, ok? E se você que é membro de igreja pode furar o corpo, então eu, pastor, também posso. Ué, como é que eu vou dizer para você que você pode e eu não posso? Eu também vou poder, certo? Então vocês agora vão ter que me aceitar com 37 piercings no rosto. Vocês vão ter que me aceitar com 37 piercings no rosto, e eu vou chegar para você e vou falar assim, ó, meu amigo, o que importa é o coração, não é a aparência. Você entende onde a gente pode chegar quando a gente trabalha uma linha de pensamento lógico? Vocês entendem que é assim, eu sei que você não vai furar 37 furos no rosto, mas quando você fura 2, você não pode dizer moralmente para sua filha não furar 17. E as deturpações na sociedade que nós vivemos não param de crescer. E você sabe disso. Quando você usa, você está dizendo, através da sua inteligência, através da sua influência, através do seu ser, que isso não tem problema nenhum. Que não importa se você for aqui, na língua, no mamilo, onde quiser. Então você consegue perceber que a orientação de Deus, por que a orientação de Deus é assim, tira tudo isso aí. Eu quero ler mais um verso da Bíblia com você, 1 Pedro, bem no finalzinho da Bíblia. 1 Pedro, no capítulo 3. 1 Pedro 3, 3 e 4. Olha só o que a Bíblia diz para você, querida mulher. A beleza de vocês não deve estar em enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Eu termino para vocês, contando para vocês aqui uma história de uma mulher rica. Ela tinha muitas joias, ela amava joias. Segundo ela possuía em torno de R$1 milhão em joias. E embora fossem muitas joias, não eram tantas joias assim, eram joias caras, joias preciosas. E ela amava aquilo, amava. E um dia, ela começou a estudar a Bíblia.
E ela foi descobrindo muitas verdades na Bíblia. E ela foi transformando a vida dela. Mas quando chegou nesse negócio de joia, ela não aceitou. E ela falou assim, eu gosto das minhas joias. E aí, vocês sabem que para cada argumento nesse mundo existe um contra-argumento, né? Ah, mas o outro tem um carro que vale não sei quanto, e eu não uso sempre, eu uso de vez em quando. Por isso que eu disse para vocês, eu não estou aqui para convencer ninguém a nada. Eu só me propus a mostrar para você o que a Bíblia diz. E ela usava os raciocínios dela, e a lógica dela, e os contra-argumentos dela, mas aquilo, mesmo ela defendendo e ela amando as joias dela, aquilo ficava assim, sabe, de alguma maneira incomodando. E ela não sabia o que fazer, porque ela sempre gostou, a vida inteira. E ela não sentia que ela estivesse assim, desagradando a Deus, ou indo contra Deus, ou ferindo a Deus. E nesse conflito dela, interno, aconteceu uma coisa triste na vida. Porque entraram na casa dela e roubaram muitas coisas, dentre elas, as joias. E eu não sei se você sabe, mas ladrão de joia, ele usa você mesmo como o ponto final. De que maneira que eles fazem isso? Eles roubam as suas joias, eles avaliam 1 milhão, eles ligam para você e falam assim, ó, a gente está aqui com as suas joias, se você nos der 500 mil, a gente devolve. Né? Então eles não precisam sair vendendo para outros, ele já devolve para o próprio dono, pela metade do preço. E como eles sabem que existe apego afetivo, emocional, quando o indivíduo tem dinheiro, ele resgata a própria joia. E foi isso que eles fizeram, ligaram para aquela senhora, e falaram assim, olha, nós estamos com as joias da senhora, a gente quer devolver para você por X, pelo valor X. E ela pegou no telefone e disse assim, amigo, que bom que você ligou, porque eu estou aqui para te agradecer. Porque eu não sabia o que fazer, eu estava orando a Deus, e vocês foram resposta da minha oração. Pode ficar com as joias, elas não me pertencem mais. Minha querida irmã, não importa a sua denominação religiosa, uma vez que você sabe que não é ponto de salvação, fique tranquila e em paz. Porém, eu espero que você tenha percebido que a orientação de Deus para você é que você valorize a sua beleza interior, um bom caráter, um espírito pacífico, a bondade, o cuidado com as pessoas. Sabe quando a gente adorna o caráter? Sabe quando o nosso foco não é a beleza exterior, mas é a interior? Deus é o Deus do belo. No céu a gente vai pisar em rua de ouro. Lá não vai ter problema de vaidade, não vai ter problema de assalto, lá as coisas serão diferentes. Talvez lá no céu a gente receba um manto cheio de pedras preciosas. A gente vai receber uma linda joia no céu, que é uma coroa, a Bíblia diz. O problema é que quando o pecado entrou nesse mundo, a joia foi deturpada, como tantas outras coisas. E aí então, sabe o que Deus quis fazer? Ele quis separar o povo dele de todos os povos pagãos e idólatras. E aí então Deus disse assim, vocês vão se preocupar com outra beleza. Enquanto o mundo exerce a ditadura da beleza, as minhas filhas, elas terão outro tipo de beleza. E aí então, Ele estimula cada uma de vocês e de cada um de nós a valorizarmos o que está aqui dentro, porque isso tem valor diante de Deus. Minha querida irmã, que Deus te abençoe na sua decisão, que você ore sobre esse assunto. Eu sei que algumas de vocês estão tomando uma decisão de largar tudo, e outras, o coração mais fechado do que nunca. Talvez no seu coração você esteja dizendo assim, mas que absurdo, nunca pensei ouvir isso, logo o pastor Ivan, que eu gostava tanto. Agora esses videozinhos, não sei se eu assisto mais ou não. Querida irmã, não pense você que eu iria gravar um programa como esse para magoar você, ou para ferir você. Jamais faria isso. Meu objetivo é mostrar para você o que a Bíblia diz. Sabe por quê?
porque Deus me chamou para ser pastor, para ensinar o que está aqui dentro, e não o que eu acho, o que eu penso, o que eu creio. Eu tenho que ensinar o que está aqui dentro. E tudo o que eu fiz foi mostrar e ler textos da Bíblia, para que você pudesse, nesse contraponto, tomar a sua decisão diante de Deus. Por isso, o meu apelo para você é: ore a Deus sobre esse assunto. E diga assim: Senhor, o que Tu queres que eu faça? Como o Senhor quer que seja a minha posição diante disso? Deixe Deus falar com você. Ore a Ele. Deus vai mostrar para você o que é melhor para a sua vida. Deus vai encaminhar você na hora certa, no momento certo. Eu só espero que ninguém receba a visita de um ladrão. Que Deus abençoe muito você, a sua casa e a sua família. Vamos juntos orar. Bondoso Pai, nós somos Teus filhos e filhas e queremos fazer a Tua vontade. Queremos aprender do Teu amor. E queremos, Senhor, que mais do que o nosso apreço, nossa vontade, o nosso desejo, a Sua vontade prevaleça em cada detalhe da nossa vida. Por isso, conduza a decisão de cada pessoa. É o que pedimos todos aqui, em nome de Jesus. Amém.